Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou Paulo Gonçalves. Eu sou Pedro Start e se você quiser mandar alguma crítica, sugestão ou elogio, é só escrever para contato@tvuerj.com.br. É isso aí. E as obras do PAC nem começaram, tampouco as empresas que vão realizar as obras foram escolhidas, mas já começa a gerar discussão aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente no Complexo do Alemão, Pedro. É isso aí, Paulo. Eles têm algum medo de alguma ação coercitiva da polícia na hora de fazer as obras, mas o ministro da Justiça, Tarso Genro, que estava aqui no centro do Rio nessa segunda-feira, tratou de acalmar os moradores, falando o seguinte, abre aspas, não será um processo de ocupação como se faz de uma ocupação de guerra. Tudo será coordenado para que a região seja pacificada numa ocupação consensual com a participação da comunidade. É isso aí. E, como o Pedro falou, o medo dos moradores é que a polícia tenha que ocupar a região para garantir as obras do PAC, para que as empresas possam chegar lá tranquilamente e realizem as obras. E lembrando que uma delas é a realização do teleférico, como foi realizado em Medellín, na Colômbia. É um teleférico de 3 quilômetros. Os moradores afirmam que as obras do PAC são muito bem-vindas, mas eles querem saber o que vai ser construído e como vai ser construído. Eles têm um trauma, fundado, é claro, porque em maio do ano passado a polícia tentou ocupar o Alemão, levando para lá 1000 policiais, e é claro que resultou em mortes e feridos, e numa fenda no coração dos moradores, eles estão um pouco traumatizados. Com certeza. E só para lembrar, algumas obras previstas na região são 13 centros comunitários, 6 creches, 5 escolas infantis, 5 de ensino médio e uma profissionalizante e 4 centros de saúde, além também de realização de saneamento básico da região. São obras positivas para a região, né? Só que tem esse medo o medo fundado, como o Pedro falou, por parte dos moradores. É isso aí. Policiais pressionam o governo por aumento de salário. A Associação de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro vai reunir amanhã 600 associados para organizar, para tratar de uma operação padrão de reivindicação por melhores salários. A tropa está um pouco ressentida com o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, por este ter ironizado, não diria, mas questionado a reivindicação, talvez falando que eles não mereciam tal reajuste. Gilmar Ferreira, presidente da associação, afirmou que Beltrame foi muito infeliz ao falar que os policiais não recebem aumento porque não fazem por onde. Quando todos nós, né, Pedro, sabemos que os policiais trabalham aquém do que eles deveriam receber, eles trabalham além do que eles deveriam receber, recebem aquém, perdão. É isso aí. Só por título de curiosidade, o salário de R$ 874 é o menor entre todos do Brasil. O Rio de Janeiro é o pior salário de policial militar. Bom, o começo dessa reivindicação foi no domingo. Cerca de 500 policiais e bombeiros à paisana fizeram uma passeata na Zona Sul, começando em Ipanema, no posto 10, indo até o posto 12, no Leblon. E eles fizeram essa passeata reivindicando melhores salários, uma equiparação de salários com a Polícia Civil. Tipo, por exemplo, um delegado deveria ganhar a mesma coisa que um coronel. Delegado da Polícia Civil, coronel da Polícia Militar. Eles ficaram até na rua, perto da rua Aristides Espínola, que é a rua onde mora o governador Sérgio Cabral, mas essa rua estava escoltada, estava com a presença de policiais militares fardados que não aderiram à greve, à passeata. Exatamente. E mais uma vez, o velho conhecido jogo Counter-Strike é alvo de discussões aqui no Brasil. É que o jogo, já proibido para menores de idade, agora pode ser proibido totalmente aqui no Brasil. Aliás, ele foi proibido totalmente aqui para, inclusive, maiores de idade. Advogados sugerem a obrigatoriedade para menores de 18 anos, porque eles afirmam que quem é maior de 18 anos pode ter acesso a qualquer conteúdo, com violência ou não, porque já é adulto, né? A medida não impediria o acesso de menores de idade, mas pelo menos dificultaria a exposição de conteúdo violento a menores de idade. A mesma coisa aconteceria com lan houses, onde só maiores de idade poderiam jogar. Se alguma lan house fosse pega com um menor de idade, se implicaria em multas ou então punições ao estabelecimento. A Electronic Arts, a empresa que distribui o software produzido pela Valve, já cancelou suas vendas aqui no Brasil e as remessas para o Brasil. Os especialistas defendem que que a justiça brasileira foi um tanto quanto exagerada, já que os jovens podem ser sim influenciados pelo jogo, mas os adultos é uma coisa mais diferente. Os jovens podem pegar aquele jogo e querer levar para a realidade, mas os adultos eles têm mais noção do seu convívio social. Além disso, eles defendem que a lei pode ser muito rígida, mas não adianta nada a lei ser rígida e, na verdade, não ter nenhuma fiscalização nas ruas da cidade, nos lugares. Um exemplo que os especialistas usaram foi do filme Tropa de Elite, que tem um cunho muito violento e era vendido
totalmente pirateado em qualquer esquina que você procurasse. Eles também têm um certo receio de que essa proibição desencadeasse numa proibição de vários conteúdos violentos que poderia ocasionar uma censura, e isso nunca é bom. Com certeza. E apesar de 7 pessoas terem morrido em Araçaí, Minas Gerais, no domingo, a costureira Rosângela Martins conseguiu salvar 5 crianças de dentro de um veículo que era arrastado por uma correnteza. É isso aí, Paulo. O acidente aconteceu depois de uma festa de comemoração a um batizado, e o carro transportava 13 pessoas. O carro estava totalmente lotado, superlotado. Ele foi atravessar um córrego e travou no... Chovia muito, né? Terra fofa. Testemunhas afirmaram que chovia demais e isso dificultou muito para o carro sair do lugar e acabou sendo atolado. Exatamente. A costureira conseguiu salvar o seu filho de 8 anos e uma neta, e além de 3 crianças. Uma das vítimas, ela conseguiu essa façanha quebrando um dos vidros do carro. Rosângela, além disso, não sabia nadar. Entre os mortos estão o seu genro, que dirigiu o veículo, e uma mulher grávida de apenas 6 meses. É uma pena, Paulo. Dando um pouco de assunto, os eleitores norte-americanos republicanos ainda não se decidiram ao certo qual é o pré-candidato favorito na corrida presidencial lá dos Estados Unidos. Os pré-candidatos republicanos, John McCain e o Mitt Romney, estão praticamente desempatados às vésperas da primária da Flórida amanhã e na super terça do dia 5. A pesquisa da rede pública C-SPAN indica que o McCain e o Mitt Romney têm 30% cada um de intenção de voto. O pastor batista Mike Huckabee tem 14% e o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, só tem 13%, está em 4º lugar. Isso aí, como o Pedro falou, essas primárias são as últimas antes da super terça, que é quando os candidatos republicanos e democratas são escolhidos pelo público eleitorado dos Estados Unidos para fazer parte das eleições de verdade. Essa super terça acontece em 5 de fevereiro e em 23 estados dos Estados Unidos. Entre eles Nova York e Califórnia, que são de grande expressão política. A esperança de Giuliani é conseguir um bom colégio eleitoral, uma boa porcentagem de votos no colégio eleitoral da Flórida, já que é um bom colégio, tem bastante eleitores, e porque ele já não conseguiu vencer em nenhum outro colégio, né, Pedro? É isso aí, ele se esforçou 2 meses de campanha na Flórida, praticamente ignorou Iowa, New Hampshire, para se dedicar especialmente à Flórida, que teria um peso de delegados muito maior, mas ainda é incerta a sua vitória. Os candidatos republicanos apostam numa fatia de 9% de indecisos, ou seja, não escolheram ainda seu candidato, e esses 9%, dependendo de quem angariar mais votos nessa parcela, pode fazer pesar bastante na sua balança, Paulo. E para você que está assistindo, deve estar achando isso tudo muito confuso, eleições dos Estados Unidos. É que lá funciona um pouco diferente aqui do Brasil. É que no Brasil pesa mais o candidato, lá pesa mais o partido. Porque, então, quem é o eleitor do partido, quem gosta democrata, quem gosta do republicano, tem primeiro uma pré-eleição para decidir qual candidato você gostaria que seu partido colocasse nas eleições da presidência, né, Pedro? Diferente aqui do Brasil, que o pessoal muda de partido, o partido não é tão forte. Né? Estou tentando mudar isso, né? Botar leis novas. De fidelidade. Isso mostra que nos Estados Unidos, por mais que reclamem de sua coerção no Iraque e tudo mais, pelo menos eles têm uma conduta ideológica que não sofre grandes desvios como acontece aqui. Exatamente. E essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. E se você quiser entrar no nosso blog, é só entrar no www.blogdatvUERJ.blogspot.com. A gente te aguarda numa próxima conexão. Até mais.